Olá a todos, representantes e descendentes da sabedoria das eras. Bem-vindo todos os filhos de Sofia. Saudações fraternais, saudações arcanas. Estamos iniciando mais um podcast aqui do projeto Sabedoria Arcana, em que tenho a honra e o privilégio de contar com um companheiro aqui, Adílio Jorge Marques, do nosso projeto, e hoje temos uma convidada bastante especial, que é a Selma Simões, que vai conversar conosco sobre Antônio Oliveira Rodrigues e o ciclo esotérico da comunhão do pensamento. É algo que é tão rico quanto pouco explorado nos dias de hoje. Penso que poderia ter um alcance maior e vocês vão entender por que eu estou dizendo isso já já, quando começarmos a conversa. Mas antes, vou fazer os lembretes protocolares do nosso podcast. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Sabedoria Arcana, o nosso site, sabedoriaarcana.com.br. Não deixem de votar na segunda etapa do concurso MPB, que não é música popular brasileira, mas sim melhor podcast do Brasil na categoria Espiritualidade e Religião. Por favor, acompanhe-nos em nossas redes sociais, tem um passo a passo de como votar. Quem quiser votar mais de uma vez, por favor, faça. Nós iremos agradecer deveras. Aqui, então, reiterando os votos de acolhimento e saudação para mais essa jornada de conhecimento introdutório, pois é a nossa proposta. Vou passar a palavra para o nosso amigo e companheiro aqui do projeto, o professor Adílio Jorge Marques, para que ele dê também a sua saudação inicial, e passaremos a seguir para que a nossa convidada faça uma mini apresentação sua e possamos iniciar com as perguntas. Adílio, a palavra está contigo. Bom, saudações arcanas a todos. É um prazer estarmos hoje aqui para discutirmos sobre um tema que há muito tempo a gente vem tentando, que é o Ciclo Esotérico da Comunhão do Pensamento e o seu fundador, digamos assim, um papo conjugado, Antônio Oliveira Rodrigues, o AOR. Esperamos bastante, porque queríamos conversar com alguém que realmente pudesse conhecer, como disse o Pablo, por dentro a instituição e trazer informações valiosas, não só dessa instituição tão importante aqui para o Brasil, que até hoje tem um legado importantíssimo para a gente, como também desse personagem que deveria ser mais falado, mais anunciado, mais publicizado, com o Antônio Oliveira Rodrigues. Então, desde já, obrigado, Selma. É um prazer estar aqui no Projeto Sabedoria Arcana, que o nosso seu editorial, nosso site, as redes sociais, e nós vamos divulgar isso com todo prazer. Então, passamos a palavra à Selma para que ela possa se apresentar, e dizer também como é que ela interage, como é que ela ou representa ou faz parte do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Olá, vocês, Pablo e Adílio, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Selma, eu sou integrante do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento há 30 anos só. E assim, uma ordem maravilhosa. Hoje eu atuo lá como presidente do Supremo Conselho, responsável por essa área ritualística, área de palestras, de cursos, de ensinamentos. E para mim, eu sou mestre também em literatura, também sou Rosa Cruz. Então é uma grande satisfação quando eu sou abordada para falar sobre essa temática, que é uma temática que muito me agrada, muito me deixa feliz, porque muitas coisas boas aconteceram desde que eu entrei para esta ordem e não param de acontecer coisas boas. É isso. Perfeito. Muito bem, Selma. Apesar de não ser um insider, conheço uma ou outra coisa, quero conhecer mais a respeito. E como alguém que quer conhecer mais, eu vou a partir de perguntas que vão desde a base, pensando também no público que conhece pouco e no público que eventualmente não conhece Antônio Oliveira Rodrigues e a sua sigla AOR. Então, eu queria explorar contigo, nesse primeiro momento, em que consiste, quem foi esse importante personagem, e te fazer uma pergunta, meio provocação, se essa sigla não seria alguma associação com algum significado místico, esotérico, a sigla AOR e o nome dele. Então, são duas perguntas. A primeira, quem foi, e se haveria
e você poderia falar, caso não fosse pedir nenhum ordenamento, se haveria alguma associação nesse sentido. Bom, Antônio Olívio Rodrigues, ele foi um imigrante português, veio aqui para o Brasil. Ele chegou aqui em 1890. Ele nasceu em 7 de outubro de 1879. Chegou aqui em uma situação humilde, como todos os imigrantes, né? E eles viam no Brasil um local onde pudessem ser acolhidos, pudessem obter mais sucesso nas questões financeiras. E então foi aqui onde tudo aconteceu, né? Neste lugar aqui, né? No Brasil, na época que ele chegou também, onde tudo começou a acontecer nas questões espirituais e etc. A sigla AOR, não, a gente assim, não liga nenhuma outra, não tem nenhuma outra ligação mística, vamos dizer assim, né? Ela seria apenas Sim, um resumo da sua palavra, do seu nome. Ao invés de falar perfeito. Antônio Rodrigues, nós falamos AOR, né? Ok, Mas não estaria ligado, não. Alguns dizem que sim, outros que não, mas da ordem não teria essa ligação. perfeito. E uma pergunta que é um desdobramento, né, e uma consequência natural. Esse importante personagem é realmente um iniciador, pelo menos pelo que me parece, né, de um movimento esotérico muito importante, né, que é o círculo esotérico como união do pensamento. E aí você poderia falar, assim, em linhas gerais, né, um pouco da história, do que consistiu. Estamos aqui à disposição para ouvi-la nesse sentido. Tudo bem. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, ele chegou ainda novo, com 11 anos, né? E logo com seus 21 anos ele casou-se, ele fez trabalhos assim bem simples, né? Ele foi jornaleiro, ele foi jardineiro, foi operário. Certo. Mas foi um belo dia, quando ele estava sentado, a esposa fazendo seu jantar, que ele teve um insight de melhorar a humanidade, um insight de como fazer para saber esse mundo se tornar um mundo melhor. E foi então, né, nos idos, né, 1900 por aí, um pouquinho antes, que ele então começou a estreitar mais os seus contatos com obras que vinham da França, de Kardec, obras que eram traduzidas. Ele também teve contato com a Camille Flammarion. Ele foi estreitando cada vez mais todas essas obras que estavam muito sobre essa questão espiritualista, né? Max Handel, Swami Vivekananda, Prentice Mulford, Helena Blavatsky. E aí então ele começa a pensar, ele começa a interagir com isso, a ter insights, ele começa a pensar então, né, estreitar mais essas relações e então ele consegue até estreitar com o Papus, né, o papinho francês, que era o presidente da Ordem Martinista. Ele então escolhe algumas ordens para se filiar. Dentre elas, ele se torna um membro martinista, um membro Rosa Cruz, e ele também participa da Sociedade Alquímica da França. Essas ordens, então, ele abre uma loja, né? Tinha uma loja onde hoje é a livraria do Círculo Esotérico. Essa loja viu encontros martinistas. E a partir dali, então, ele vai fazendo todo esse composto, né, da ordem mental, da comunhão do pensamento, do poder do pensamento, e aí então surge o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que hoje ele tem 115 anos, é uma ordem que perdura há mais de 100 anos, né? E que ele deixou um legado muito bonito para toda essa humanidade, onde nesse legado, onde nessa ordem, a gente prima muito pela comunhão do pensamento positivo e suas consequências. Então, a importância de você sempre pensar positivo para você, para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor e para a sua transformação íntima. Então, ele prima também, ele nos deixa assim muitos ensinamentos se relacionando a todo esse positivismo, a toda essa questão de você não se deixar abater pelos percalços da vida, pelos desafios da vida. Você aprende a ser um ser, vamos dizer que melhor.
ele nos ensina a ser um ser melhor e, portanto, adquirir a nossa elevação espiritual por meio disto. Então você aprende se bem que é difícil, não é? Mas você tem consciência do quão é importante a não crítica, você não mergulhar e você não se curvar mediante os desafios da vida, é você se tornar sempre uma pessoa reta, uma pessoa equilibrada interiormente, principalmente com as suas emoções, porque as nossas emoções elas nos prejudicam muito. Então ele nos ensina a sermos racionais, pessoas que conseguem manter o equilíbrio mediante situações difíceis e situações fáceis também. Porque nós temos que estar sempre equilibrados, tanto no bom quanto no ruim. Porque tudo que for um excesso pode nos prejudicar. Então ele nos deixa esse fabuloso legado, mas que não é adquirido de uma vez só. Então à medida que você vai efetuando as suas leituras e você vai se encantando por essa obra e você vai vendo o resultado, você vai vendo quanto isso é importante na sua vida para que você se torne uma pessoa que cumpra a sua missão aqui, neste plano terreno que é da sua elevação, e não simplesmente um passeio turístico, né? Como muitas pessoas vêm fazer e não conseguem, assim, absorver muitos ensinamentos. Então ele deixa muito claro tudo isso, ele deixa claro que nós temos que ser sempre, entender sempre tudo que nos acontece na nossa vida, sejam eles acontecimentos bons ou ruins, ele nos ensina a vermos sempre o lado bom de tudo. Se foi algo que você esperava satisfatório, fique feliz, mas sempre com equilíbrio. E se for algo que não era satisfatório, que você não esperava, fique feliz também, porque você aprendeu a lição, você conseguiu se tornar uma pessoa melhor depois de um desafio, você adquiriu uma experiência e de repente lá na frente virá algo melhor do que aquilo que você esperava. Perfeito. Eu queria fazer algumas ponderações antes de seguirmos, né? Tem muita informação importante, né, no que você falou agora, e aí, para a gente parar um pouquinho nessas informações, né? Porque do nosso público faz parte de algumas dessas organizações que você citou, como, por exemplo, a ligação dele com a Ordem Martinista, né? E a Sociedade Alquímica da França, e etc. Nós temos até podcasts que tratam dessas temáticas. E essa Ordem Martinista, é importante pontuar, é aquela que você falou, que é a Ordem Martinista original, né, do Papus, que funciona hoje ainda no Brasil, voltou a funcionar no Brasil, né, já de quase uma década para cá, né, e é muito importante o surgimento de vários movimentos ali, em São Paulo, né, no Paraná, né, Instituto Neopitagórico, vários, né, partem daí. Eu acho interessante que ele tem essa formação muito ampla, né, o Antônio Olívio Rodrigues, e eu lembro da biografia dele, até porque também, né, fiz parte, entrei em 2011 no Círculo Esotérico do Pensamento, e é uma instituição fantástica, né, por isso que a gente estava te procurando. Ele tem interesse na astrologia também, né? Ele tem ele não é o primeiro astrólogo necessariamente, como a própria instituição coloca, mas a divulgação que ele faz da astrologia é muito interessante. Tanto que, aí eu queria que você faça um pouquinho sobre isso, porque tem uma conexão, até tem aqui, né, o almanaque a comemoração dos 100 anos, né, de 2012, do almanaque do pensamento, que é de 1912. Evidentemente, eu tenho aqui o de 2012, que é o comemorativo. Aí eu queria que você faça um pouquinho dessa importância da astrologia para ele também, né? Porque amarra tudo isso que você está falando na formação, porque ele era um polímata, assim, do mundo ocultista, né? Apesar dele ter uma origem simples, como você disse, ele tinha muitas conexões e muito conhecimento de muitas áreas. Aí, se você pudesse também enfocar um pouquinho isso, eu te agradecia. Sim, realmente, ele era uma pessoa, assim, um operário, né, simples, intelectualmente, assim, de estudos, né, porque ele tinha uma cabeça muito, assim, ampla, e ele fazia as reuniões dele com intelectuais da época, e ele conseguia interagir normalmente. E quando iam saber a sua real profissão, eles ficavam espantados. Ele até se constrangia por ele ser uma pessoa simples no meio de intelectuais.
mas isso realmente é um fato. E ele, então, ele era um autodidata e ele se interessava muito por estudos astrológicos. Ele fazia mapa astral e ele começou então com a astrologia, ele começou nos seus estudos tal, e começou a fazer astrologia então particular para pessoas, mapa astral para pessoas, ele fazia para ele mesmo. Temos até hoje temos um mapa astral que ele fez para o Círculo Esotérico e para ele na época. E foi por meio disso que ele divulgou o trabalho dele. Foi a partir daí que começou a ser divulgada essa revista, a editora Pensamento, né? Ele começou a divulgar o trabalho dele por meio disso. Então ele ia de porta em porta, distribuía, ele pedia permissão às pessoas para que ele pudesse colocar o mapa astral dessas pessoas na revista, para que ele pudesse divulgar o trabalho dele. Então ele foi assim, nesta área, ele foi um pioneiro porque ele divulgou muito essa questão da astrologia, a questão do mapa astral, e foi por conta disso que o círculo cresceu, que o círculo se expandiu, porque o pessoal na época se interessava muito por essas questões astrológicas, vamos dizer que de certa forma eram inovadoras, né? Não era tão comum como hoje. Então ele pegavam todas essas questões, as pessoas que ele fazia as suas consultas, a permissão, e fazia a divulgação deles. Divulgou-se então a revista, o Pensamento. A partir daí cresceu o Círculo Esotérico e a editora Pensamento também. Então foi uma eclosão que deu dentro dessa área por conta dessa sua facilidade que ele tinha, né, e desse seu interesse na astrologia, como até hoje, né, o Círculo ele se apoia muito nessas questões astrológicas. Dentro da biblioteca do Círculo, por exemplo, existe ali um símbolo de todos os zodíacos. Ele coloca tudo bem no centro da biblioteca. Então a biblioteca também ela foi e é até hoje um centro simbológico de muita energia. Então tudo aquilo tem uma energia que proporciona um bem-estar para quando você entra. Você sente uma energia muito boa dentro daquele local, porque ele foi todo balizado, todo elaborado mediante essas simbologias que lá estão. Muito bem. No caso, esse local que você está falando é no centro de São Paulo? Sim, a biblioteca da Comunhão do Pensamento do Círculo, ela se encontra ali na Liberdade, ali na rua Rodrigo Silva, número 58, próximo ao Fórum João Mendes. Não era onde ficava o Pensamento antigamente? Sim, hoje é a livraria do Círculo, porque ela foi vendida. Então hoje é a livraria do Círculo Esotérico. Embaixo fica a livraria e em cima fica a biblioteca. Em frente fica o plenário, onde embaixo é um estacionamento, e em cima a gente chama de plenário, onde a gente faz os nossos encontros todas as segundas. O ritual, a palestra, meia hora de palestra e meia hora de ritual de harmonização. Interromper, Paulo, é só para... Não, sem problema, claro, para fechar o raciocínio. Um pouquinho fora da pauta. É aberto a visita, esse é um lugar tão histórico, tão importante, né? Para São Paulo, para a cidade de São Paulo mesmo. Isso, então, a pessoa que tiver... Hoje eu estou atendendo muitas pessoas, né? O que eu digo hoje, assim, ultimamente, ao começo desse ano, até o momento atual, eu atendo pessoas que vêm para São Paulo para conhecer a livraria, para conhecer a biblioteca, porque é uma das maiores bibliotecas esotéricas aqui, né, de São Paulo. Então, nós eu atendo com visita agendada, porque não é permitido a entrada de não membros. Então, por essa razão, como a gente, na nossa biblioteca, constam livros muito antigos e relíquias, então a gente tem um acervo, então nós temos um certo cuidado. A pessoa que é de fora, que não é membro, pode entrar, pode visitar, mas desde que tenha uma pessoa acompanhando. Perfeito. Desculpe também insistir nisso, existe uma imagem muito emblemática de São Paulo, da casa do Círculo Esotérico, da sede, né, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, com um farol, uma espécie de farol que ficava constantemente aceso, irradiando, né, para São Paulo, para o mundo, esse pensamento positivo que você mencionou na abertura, né, do programa.
esse farol tinha realmente essa finalidade? Eu sei que a gente nem conversou sobre isso previamente, né? Mas me ocorreu agora. E ele ainda existe? Se não existe, por que que não tem? Porque, assim, me parece que olhando a casa hoje, no Google, né, eu pretendo conhecê-la futuramente, eu vou falar contigo, mas eu não conheço em loco. Mas me parece que não tem esse farol mais, né? Mas qual era a finalidade real dele? Por que que não tem, etc, etc. É assim, esse farol foi assim, o prédio que ele comprou, porque foi assim, começou a entrar foi uma eclosão, né? Deu um boom na época e muita gente se interessou por essa comunhão do pensamento, e queriam conhecer, enfim. Então, aquele espaço que ele tinha, que hoje é a biblioteca, onde eles se reuniam, tornou-se muito pequeno. Então ele construiu com muito sacrifício, porque ele não era dotado de grandes possibilidades financeiras. Ele construiu um prédio assim maravilhoso na Almeida Júnior, no centro de São Paulo, que na época era o boom de São Paulo. Então ele construiu, eu não cheguei a conhecer, mas familiares meus sim. E muita gente conheceu esse prédio, que ele era fantástico, ele era muito assim rico, ele era muito luxuoso e ele construiu com suas posses, com vendas de revista, com traduções de livros, enfim. Então esse prédio, ele tinha realmente, chamava-se a torre, porque ele tinha em cima uma torre que iluminava. Aquilo tudo era uma simbologia, né? A iluminação do prédio. Então, ele não deixou nada muito claro, mas entende-se que era uma simbologia da iluminação, a iluminação do local, né? Onde você canaliza a força cósmica para esse prédio. E esse prédio, infelizmente, ele teve que ser desapropriado por conta de uma obra que lá passou pela prefeitura, e o círculo foi indenizado, né? Mas ainda construíram na época um prédio na Moca, mas era temporário, não era definitivo. E agora começou-se uma construção agora na Liberdade, onde nós estamos. Estamos agora, veio pandemia, tudo, com falta de recursos, estamos agora novamente nos equilibrando para darmos continuidade a esse prédio novamente e quem sabe, e certamente será, tanto quanto esse que já se foi. Sério, fica do control, né? Quem sabe? Isso. É muito pensamento positivo, né? Sim. Sempre pensando positivamente e acreditando que será tanto quanto ou até mais. Perfeito. Que era muito bonito, Pablo. Se você depois puder. Imagino. Eu acho que eu tenho uma foto aqui, eu tenho uma foto, mas ele está em preto e branco, eu não sei se vai. Aqui, olha. Acho que não é a mesma coisa que se fosse. É o interior. Essa eu não conhecia. Olha. Sim, nossa, devia ser fantástico. Devia ser fantástico, muito bonito. É o interior lá do Salão Nobre, chamava-se o Salão Nobre, né? Então e muito cheio de gente, muito assim, pessoas mais de 200 pessoas no encontro de segunda-feira. Então eles davam a volta no quarteirão, o encontro começava às 19h e quando eram 16 horas já fazia fila para entrar, para poder sentar. A gente vê o quanto era marcante para a sociedade paulista e brasileira esse tipo de assunto, né? E o quanto de interesse despertou. Né? Tanto é que a editora, o Almanac, né, que a gente falou, o Almanac existe até hoje, né, com 112 anos. Até hoje existe com previsões para o ano todo, né? Então existem as previsões para o ano todo. Exatamente. As pessoas não têm ideia dessa importância, de quanto isso era impactante para a sociedade paulista, brasileira como um todo, mas não só para nós, que somos, de uma certa maneira, interessados nessas temáticas. Mas circulava, as pessoas compravam muito no jornalismo, né? Compravam nas livrarias. Sim. E era cultural. E até hoje. Até hoje as pessoas vão na livraria em busca do almanaque. O ano começa, as pessoas buscam o almanaque. Eu quero ver o almanaque Pensamento, porque ficou assim. Ele é uma revista que ficou consagrada, vamos dizer, dentro dessa questão astrológica. Então, até hoje ele é procurado.
É por isso que eu estava destacando, Paulo, esses pontos Claro, claro. porque é uma história tão rica e tão bonita, vai da arquitetura para a revista, Sim, para uma editora, para sim, organizações, a questão iniciática que ela vai falar mais aqui, né? Sim, Então, claro. é importante a gente pontuar isso, porque é um trabalho que, apesar de ter uma antiguidade para os nossos ouvintes, né, e certamente outras pessoas vão acabar se interessando e se filiando, ele é ativo e continua funcionando normalmente, independente de ter cento e poucos anos. Entendeu? sim, ele Sim, continua. claro. A gente percebe a força que tem o local, que por mais que passe o tempo, ela perdura. Então não é uma coisa que com o tempo ela vai se desgastando, ela continua e a egrégora continua brilhando. Então a gente percebe que muitas pessoas que frequentam lá, que começam assim por uma simplesmente para conhecer, não é curioso, mas é para conhecer, buscador, diria que são buscadores. Eles gostam, se encontram e ficam. E são pertencentes a outras ordens também. Sim. Então eles sentem que existe uma conexão, como de fato existe, né? Tudo está interligado, nada é solto. Então eles percebem isso, então isso é uma coisa que eu fico muito feliz, porque eu, como dentro dessa área de eventos, de divulgação, de palestra, de curso, a gente está muito em contato com tudo isso, né? Então eu fico muito contente de perceber que eles conseguem, os buscadores conseguem interagir e conseguem sentir essa força que lá existe. E outros tantos também que vão para conhecer ficam muito assim admirados de ver o quanto essa pessoa que foi Antônio Olívio Rodrigues, o quanto ele era inteligente e o legado que ele deixou. É. A biblioteca que nós temos, por exemplo, ela é um prédio que ele se mantém intacto desde aquela época. Então, tudo que tem ali, com alguns itens foram trocados, mas a grande maioria é original ainda. É madeira, chão de madeira. Então, existe muita coisa ali que é original mesmo. E tudo simbológico. Ele fez tudo baseando-se. Eu percebo que tem muito teor ali do martinismo, Rosa Cruz. Então, existe muita coisa ali que remete a essas ordens também. Com certeza. Bom, tem alguns pontos que eu queria colocar também, e então, são dois que são off-pauta, né? E um que está entrando em nossa pauta. O primeiro, e aí é uma pergunta que me parece, né? Me parece, quando você menciona a necessidade, né, apontada pelo Antônio Oliveira Rodrigues de que tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins devemos ter uma atitude de moderação. Isso me lembra sobremaneira as meditações do imperador Marco Aurélio, né, e a sua perspectiva estoica nesse sentido, né? E de maneira que eu tenho a impressão que ele também está trazendo para o grande público o contato com uma modalidade de filosofia que no Brasil é não só pouco aceita, como combatida veementemente com a ideia de viver hoje como se não houvesse amanhã, né? Então, isso me parece algo muito interessante, né? Esse é o primeiro ponto. E um segundo que eu abro também para o seu comentário, que está muito dentro do que você e o Adilho estavam falando ainda há pouco, é a popularização da astrologia, né, que foi realizada pelo Almanaque do Pensamento, que, aliás, é o que eu tenho de referência, por ter visto o Almanaque do Pensamento, sou alguém que se interessa por astrologia também. Me parece interessante porque, no que eu pude acompanhar dessas publicações, elas vêm traduzindo para o público as questões da influência astrológica, mas não como determinismo, e sim como uma influência, né? Como possibilidade de coisas que têm a ver ali com frequências e mudanças cósmicas, aspectos próprios da astrologia, sem, no entanto, usar uma linguagem técnica que afastaria o público que não é astrólogo. Então, eu estou fazendo esses dois comentários porque me chama a atenção essa perspectiva e já em algumas décadas recuadas, né, em que nós não tínhamos a preocupação que hoje é tão comum de tentar, como, por exemplo, tentamos fazer em outro âmbito com sabedoria arcana,
de trazer conhecimentos que são mais complexos para que um grande público possa ter um manejo, ter um contato. Então, eu queria fazer esse comentário, né, que eu julgo interessante, e deixar em aberto para você acrescentar alguma coisa dentro disso que eu te falei. Sim, bom, vamos lá. O primeiro comentário, né, em relação a essa questão filosófica, né, que o Antônio Olives traz, né? Sim, ele foi, Uhum. assim, de certa forma, existem muitas coisas, muitos pensamentos e muitos ensinamentos que podem gerar, se a gente começar a fazer um link, gera uma certa, assim, um questionamento, né? Pergunta, ué, mas como Ah, assim? Quando você passa a interagir e quando você passa a entender de fato e você vê que tua vida melhora e você não fica se questionando e nem se cobrando, né? Por que não deu certo determinado fato? Culpa minha, eu não presto, eu não sirvo, eu sou. sim. Enfim, quando você passa a entender que tudo na vida, vamos dizer que não existe o acaso, que tudo Uhum. está ali porque por uma razão e que cada um de nós temos uma trilha a ser seguida Sim, e que essa trilha não pode ser, não é igual para todos. Então nós verdade. temos muito de padrões. Então, de Uhum. repente, se na minha vida não deu certo, com tantos anos eu estudar, com tantos anos eu terminar, com tantos meu estudo, com tantos anos eu casar, com tantos anos eu ter filhos, se aquilo não deu certo, eu sou um ser infeliz. Eu sou um ser que não serve, eu tenho alguma coisa errada porque eu não consegui seguir esse padrão. Com tantos anos eu obter êxito nas minhas questões profissionais. Então a gente Uhum. entende que não é por aí. Que de repente Uhum. você não deve seguir padrões, mas você deve seguir a tua trilha. E a tua trilha, Sim. de repente, ela é totalmente diferente dos padrões. E aí então você passa a entender a filosofia, que nem sempre você tem que viver intensamente, não que você não deva viver intensamente, você deve, mas de uma outra forma, aceitando o que te é colocado. Então, a partir do momento que você entender isso, você não está vivendo, você não, nem todo mundo vive dentro dos padrões que foram impostos. Então, de repente, se com tantos anos eu vou estudar e com tantos anos eu tenho que terminar o meu estudo, comigo pode ocorrer diferente. Neste período da minha vida, eu vou viver ela de uma outra forma. Eu vou viver trabalhando, eu não quero estudar. Porque depois que eu trabalhar, aí sim eu vou entender o que eu vou querer estudar e vou absorver muito melhor o estudo do que se eu tivesse estudado antes, por exemplo, somente para seguir padrões estabelecidos da sociedade. Então, quando Sim, você se sim. livra de tudo isso, você consegue entender melhor a vida e consegue ser mais feliz. Porque você vai entendendo que tudo aquilo que está te sendo colocado faz parte da tua trilha, faz parte da tua jornada e da tua elevação. E é a partir dali que você vai então absorver e ver o quanto que você vai ter que absorver de bom para que você possa crescer. E quando você começa a crescer espiritualmente, obter a sua elevação, crescer enquanto pessoa, você não vai mais dando muita importância para esses padrões estabelecidos. As pessoas passam até a te olhar diferente. Horas, mas por que você não, de repente, não tá preocupada com tal fato, ou isso, aquilo? Não, porque você sabe que você não está dentro desses padrões. Você está dentro daquilo que te faz feliz. E é uma única palavrinha que eu poderia fechar com esse raciocínio é ser. Certo. A partir do momento que você entende isso, você é feliz. Você se livra das amarras que são colocadas e que você deixa colocar pela sociedade. Não que estejam erradas, elas não estão erradas, mas elas não são assim as mesmas para todos. Elas podem ser diferentes para você ou para o outro. Sim. Perfeito. Você passa isso. Ok. Em Bom, relação ao obrigado. segundo Sim. Em relação à É, segunda é, situação, né, perfeito. da questão do almanaque, da questão da abordagem, não é? Então ele procurava colocar uma linguagem mais simples, não é? E até hoje a linguagem, digamos assim, que não
não digo que rasa, mas uma linguagem mais compreensível, ela abrange muito mais, não é? Porque você consegue atingir, porque assim, na simplicidade é que você consegue chegar na sua intensidade. É por meio da simplicidade que nós chegamos na intensidade. Então, sim, existem os estudos, existem a complexidade, existem os raciocínios que você também precisa interagir com isso, porque faz parte do seu desenvolvimento intelectual. Mas você precisa entender as coisas simples e fazer uma reflexão sobre o que há de simples, porque naquela simplicidade existe muita lição, muito o que dizer dentro do simples e dentro de algo mais assim comum que nós muitas vezes deixamos passar desapercebidos e não que não damos importância, mas nós achamos que aquilo não seria tão assim importante para nós, não é? Mas de tudo nós temos que dar a nossa atenção e levar uma lição para nós, para a nossa elevação, tanto na simplicidade da vida quanto na sua complexidade. Na simplicidade você pode fazer a reflexão, uma reflexão sua pessoal. E na complexidade, ela então se serve para o seu alargamento intelectual. Perfeito, a gente vê que é uma questão bem ampla, né? É uma parte de moral, psicologia, não é uma questão só de questões esotéricas, né? Vamos dizer assim, como, apesar do nome mencionar isso daí. Tudo é uma rede, né? Uma rede que está tudo interligado, então é uma coisa muito abrangente. Ele não limita o seu olhar, ele alarga o seu olhar para a vida. E é interessante que não é à toa que, se eu estiver errado, me corrija, por favor, as principais ou as primeiras obras que a Editora Pensamento publicou tinha muito a ver com o magnetismo pessoal, transmissão do pensamento, né? Do Henri D'Urville, por exemplo. Então, era uma área que realmente ele trouxe, que não tinha essas traduções no Brasil, né? Que ele trouxe para cá esse conhecimento. Justamente, então, foi esse livro, inclusive, até eu ia mencionar, o magnetismo pessoal, ele começou a manter muito contato com a França, por conta dessa sociedade alquímica da França. Então, ele manteve contato com escritores franceses, e um deles foi esse Henri D'Urville. E ele, então, obteve essa obra, Magnetismo Pessoal, ele fez a tradução dessa obra, e foi por meio dessa obra, então, que ele vendeu com seu próprio recurso, né, para ser editada, né, para que houvesse a edição dessa obra. E foi por meio desse livro, então, que ele obteve os recursos necessários para expandir a sua livraria, a editora Pensamento. Então, foi uma obra, assim, de uma grande magnitude e que teve um marco para o círculo esotérico, e até hoje ela faz parte quando a pessoa se afilia ao círculo, ele, dependendo da sua afiliação, se ela é uma afiliação, chama-se afiliação com livro prêmio. Então, a cada ano, não é que nós damos, ele vai junto com a afiliação da pessoa, o livro prêmio, que foi um dos mais vendidos na época do Antônio Oliveira Rodrigues. Foi um marco para a ordem. Então, ele até hoje. Esse ano que passou, de 2023, o livro prêmio nesse magnetismo pessoal. Esse ano agora de 2024, nós ainda estamos elaborando e vai sair. E aí, dentro disso, né, retomando aqui o que a gente está propondo, né, de conversar, dentro dessa questão da pauta, tem uma pergunta que parece uma pergunta bem peculiar, né? Já fizemos essa pergunta a respeito de outras personalidades muito importantes e que tiveram aqui em Terra Brasília, né, fazendo seus trabalhos esotéricos. Por que a escolha do Brasil? Acho que sim, de alguma forma você disse, né, da vinda dele como imigrante, etc., ok, mas me parece que tem mais do que isso aí. Se tiver alguma coisa que você possa trazer a público, por favor, nos diga.
Olha, eu vou falar alguma coisa dentro do que eu sei. Não há registro Ok? sobre isso, né? O que a gente eu busquei tudo, mas não há registro. Por que que ele veio para o Brasil? Pelo que eu vejo, o Brasil na época e ainda hoje é uma seara assim, uma terra muito assim propícia para a religiosidade. Então, eu vejo nisso, né, assim, misticamente falando, que é um local assim muito assim propício para essas questões religiosas. Você vê que aqui a gente tem um país que tem várias religiões, né, e elas se convergem. Então, por essa questão, e naquela época, como havia essa interação da mental, da comunhão do pensamento, livres, então começou a surgir toda essa questão mentalista. Então, por essa razão que ele, acredito eu também, que isso não foi essa razão, mas isso influenciou o alargamento e esse veio que ele tinha, né, da comunhão mental. Entendo, entendo. Porque é curioso, por exemplo, quando nós fizemos outros podcasts, né, tratamos de pessoas também que tiveram grande relevância. Aí nós vamos ver, por exemplo, o que acontece no caso da eubiose também, né? Pessoas aqui no Brasil, e trabalhos de outras ordens iniciáticas com matrizes em outros lugares que têm no Brasil um foco de interesse, né, importante. E aí foi por isso essa pergunta, para ouvir desde o ponto de vista, né, insider, digamos assim, né, do círculo esotérico para comendo o pensamento, porque da escolha do Brasil também como polo difusor, né, se a gente pensar desse Sim, vasto pensamento, e mais do que de um pensamento, né, de uma perspectiva filosófica, esotérica, diria até mais, e de caminho de vida, por assim dizer, né? Então, penso que nesse sentido é relevante. Adílio, algum comentário aí? Pois é, não é à toa que, se não me falha a memória, ele publica obras do Francisco Valdomiro Lorentz, que também veio para o Brasil, né, foi para o sul do Brasil, e a gente já fez um programa até sobre ele, com pessoas ligadas, né, Luciano Novinsky e tal, que promove lá no sul do Brasil o nome do Valdomiro Lorentz, e que era o primeiro livro de cabala feito aqui no Brasil foi com a participação da Pensamento, né, do Círculo Esotérico da Comunidade do Pensamento, por intermédio do Francisco Valdomiro Lores, que falava mais de 100, 70, 100 línguas, né, e também ligado aos mesmos movimentos que é. o AO estava ligado. Então, existia, né, a gente percebe que há uma confluência política, Sim. sociológica evidente, né, claro, né, econômica, dessas É, pessoas, mas certamente, como nada é por acaso, também uma confluência provavelmente espiritual para que eles em cada ponto do país pudessem, junto com o desenvolvimento do Brasil, expandir todas essas mensagens, sim, né, na América do Sul. sim. Sim, é um local que existe eu diria que seria uma atração, né? Então existe esse polo atrativo aonde você começa a puxar todas as mentalidades que são afins, se convergem com você, que dialogam com você. Então isso foi o caso do Valdomiro Lorenz também, e também houveram outros também, outros escritores, filósofos que ele também se interligava, que ele também lia muito e que foram então se juntando à comunhão do pensamento, é, e, e aí foi então se expandindo toda essa questão ocultista, né? O Prentice Mulford também na época, com o novo pensamento americano também, então houve uma eclosão, né, de toda essa questão da mentalista, né? Então isso tudo foi o que Swami Vivekananda, que foram os patronos de lá, Eliphas Levi na área da cabala, né? Então Eliphas Levi também, aquela coisa tem muito martinismo, rosacrucianismo, enfim, ele se apoia muito nesses Ok. filósofos e Sim, existe essa expansão mentalista dentro de tudo isso. perfeito. Bom, indo para uma pergunta que ela é uma pergunta que ela é direta e ao mesmo tempo, né, você responde até onde
souber e puder, né? Porque tem coisa que você pode não sabe, tem coisa que você eventualmente vai saber e não poderá dizer, né? Então, em linhas gerais, como você diria que para o nosso público, considerando alguém que nunca nem chegou perto de qualquer coisa do CSP, né, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, como seria o funcionamento dessa organização, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento? Bom, eu vou dizer o funcionamento externo, vou falar sobre o funcionamento Sim, externo e o funcionamento interno. O perfeito. funcionamento externo seria o seguinte: a pessoa, então, para entrar em contato com o círculo esotérico, ela pode entrar pelo site, né? Círculo Esotérico, tudo junto, Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, @org e tal. É só entrar no Google Círculo Esotérico e lá vai estar o passo a passo, o link para você, o fone de contato, para você entrar em contato, saber como você pode se filiar. Você pode se filiar pela internet, pelo link, ou você pode ligar para lá, fazer uma visita, agendar uma visita comigo. E nas segundas-feiras é aberto ao público para que a pessoa então saiba, tenha um panorama. Também a pessoa pode entrar no site e assistir às palestras via YouTube. As palestras elas são uma vitrine do que seja a ordem esotérica. Este seria o lado externo. As questões assim de cobra mensalidade, ela cobra anuidade. Agora, valores não caberia aqui a falar, eu também não sei. Então, seria mesmo com o secretário administrativo que ele poderá dar maiores informações. Agora, a questão interna. A importância de você se filiar ao círculo seria a seguinte: quando você se filia ao círculo, você ganha um número. Esse número ele é intransferível, um número seu. Mesmo que um dia você não queira mais fazer parte do círculo, esse número não vai passar para mais ninguém. Ele é seu número. Eu diria que é um número seu de contato com o cósmico. Você vai ganhar, você recebe, não é que você vai ganhar, você recebe o livro de instruções, que é este aqui, Isso, o Adílio já está nos mostrando. É esse aí. Você vai ganhar você vai receber um livreto, meditações diárias, que constam as meditações de todos os dias do mês, durante o ano todo. Você vai receber também a Chave da Felicidade, que é um livreto que fala sobre a mentalização, o que você deve fazer para se tornar, enfim, o que você deve fazer para se tornar uma pessoa melhor. O Estatuto da Ordem e o Certificado da Ordem. Esses materiais que você recebe, eles têm como objetivo fazer com que você estude. Então, nada vem fácil e nem gratuito. Você precisa também dar a sua parte, colaborar de certa forma. Então, a sua colaboração para que você realmente obtenha a sua melhora interna seria a de você ler o livro de instruções, conhecer mais. A partir do momento que você está lendo o livro de instruções, você já está fazendo uma conexão com a própria egrégora. Porque você passa a ter uma ligação com essa egrégora através desses ensinamentos. É importante você fazer a meditação dos dias da semana. Tem os dias do mês e os dias da semana. Essas meditações, elas constam dentro do livro de instruções. Fora essas meditações, você também, as instruções que você vai obter no livro, você pode também fazer parte dos cursos que tem no Círculo. Esses cursos são via online. De terças-feiras, Fundamentos do Esoterismo, que é ministrado pelo Rafael Enstock, o presidente do Tátua. Os Tátuas seriam, eu diria a vocês, que são as filiais, vamos dizer assim, as filiais. Então, existe a sede, que é o Círculo Esotérico, que se localiza na Liberdade, e as suas filiais, que seriam os Tátuas. E eles estão esparramados pelo Brasil todo. Então, esse ministrante, ele é o presidente do Tátua do Rio de Janeiro. E nas quintas-feiras nós temos o curso de Escola Vito Modesto Pedotti. Essa Escola Vito Modesto Pedotti, ela já é tradicional. Ela existe desde 1900 desde que iniciou o círculo, uns 40 e pouco. Essa escola, Vito Modesto Pedotti, ele inaugurou essa escola. Chamava-se na época a Escolinha. E ela tem como prioridade abordar questões sobre o livro de instruções.
Então, aquilo que você não entendeu muito bem, o que não ficou esclarecido, ou mesmo as questões simbológicas, que é um pouco mais abrangente, então você pode tirar as suas dúvidas. A proposta do nome Vitor Ernesto Pedotti era esta na época, e nós perduramos com isso atualmente. Então, hoje ela mantém seu mesmo nome, porém quem ministra esta escola, este curso, é o Paulo Lima, que é o irmão também da ordem, muito estudioso, então ele ministra essa aula, que tem como objetivo esclarecer dúvidas sobre o livro de instruções, porque a partir do momento que você lê, existem alguns pontos ali que geram dúvidas. Então, para que o filiado não fique com isso e consiga absorver melhor, este curso tem esse objetivo agora e anteriormente também, na época do Vitor Modesto Pedotti. Temos o canal de WhatsApp, onde nós fazemos a chave de harmonia. O que é a chave de harmonia? É um ritual de apenas 20 minutos. Eu digo apenas porque é rápido, mas a potência que ele tem quando você consegue manter-se, vamos dizer que disciplinado, e diariamente, porque esse ritual ele é feito de domingo a domingo. Então você vai sentindo uma transformação muito grande em você. Porque nada existe fora de você, e sim dentro de você. Então essa transformação é interna. Você é todos os dias às 6 horas da tarde. E às 6 horas da tarde pelo horário. É um horário muito forte, o horário do pôr do sol. É o horário onde, simbologicamente, todas as forças da natureza elas estão ali juntas, reunidas. E aí você, então, a partir do momento que você vai seguindo essa regularidade, você sente essa energia. E a tua constância que vai fazer com que você se eleve com maior rapidez, não é? Mas também tudo dentro do seu tempo. Não podemos dizer aqui que tem uma fórmula mágica que você vai fazer isso e dentro de um ano você vai se tornar um líder espiritual, porque não existe isso. Então tudo cabe a você, que tem vontade de se transformar, que tem vontade de buscar, que tem vontade de estudar, tem vontade de conhecer. Então tudo cabe a você fazer. Ninguém vai fazer por você. Então a chave da harmonia, o nome está dizendo chave. A chave da harmonia, eu vejo assim mentalmente, a chave da harmonia abrindo as portas para a sua felicidade, para a sua elevação. É a forma com que eu vejo na minha mente, né? Porque é a chave da porta, é a chave da tua porta. É a chave da tua porta interior, a chave da tua elevação. E é isso que vai ocasionar a tua elevação. Mas veja, tudo vai depender de você, da tua pontualidade, da tua persistência, da tua disciplina, da tua organização e da tua vontade de querer crescer. Então o círculo ele vai despertando no seu interior tudo isso. Todos nós temos aquele ponto meio preguiçoso, que dá preguiça, eu quero deitar, eu quero descansar, mas você vai vendo o quanto que você perde muito, né? Porque você acaba se tornando um refém da sua própria falta de vontade, da sua própria lerdeza, não é? E quando você torna-se uma pessoa assim, determinada no que você quer, é isso que o círculo vai te proporcionar, uma determinação, fazer com que você torne-se mais atuante no quadro da sua vida e da sua elevação interior. Sim. Todas essas questões, elas têm online, certo? As pessoas podem acessar. É pelo canal do YouTube, né? Assim. As palestras seriam pelo canal do YouTube. Agora, a chave de harmonia ela é reservada apenas para afiliados. Então, a chave de harmonia, para a pessoa fazer parte da chave de harmonia, ela precisa ser filiada. E aí ela vai entrar no canal de WhatsApp. Isso pode ser feito pelo áudio ou numa sala virtual. Mas tudo é fechado para quem é filiado. E às segundas-feiras nós temos de harmonização também, depois da palestra, que aquilo ele tem como objetivo atuar como um panorama do que é o círculo. Então, a pessoa que não conhece o círculo, ela vai numa segunda-feira, assiste uma palestra de cunho esotérico, e depois existe ali uma meia hora, não digo meia hora, mas uns 20 minutos de um ritual de harmonização.
Esse ritual de harmonização, ele se assemelha ao ritual da chave da harmonia. Então, ele tem como objetivo abrir as portas para não filiados, para que eles conheçam o que é o círculo. Mas isso tem, veja bem, tem uma limitação. A pessoa que quer conhecer o círculo, ela tem por direito 3 visitações. Depois da terceira, então ele é convidado a se filiar. Perfeito. Esse livro aqui, Noções de Simbologia Esotérica, ainda existe? Sim, existe. Ele faz parte, inclusive, do material que você recebe quando você se afilia. Porque o círculo é composto de símbolos. A sala de meditação é composta de símbolos. Então, esse livro ele tem como objetivo guiar o estudante. E nas quintas-feiras, não todas, mas algumas, o ministrante Paulo Lima, ele aborda questões desse livro também para efeitos explicativos. Perfeito. Perfeito. Estamos chegando, Selma, na nossa reta final. Não é o fim, mas a reta final, né? Eu diria o nosso terço final, por assim dizer. Não no fim, não estamos nos despedindo, nem nada disso, mas chegando naquilo que é. Eu digo sempre que é um fim abrindo começos, né? É uma reta final abrindo novos começos, até porque nessa parte específica nós temos o objetivo de dar ao nosso público a possibilidade de fazer conexões com aqueles que nós estamos apresentando e com as perspectivas que nós estamos apresentando. E aí, eu queria fazer um pedido, é claro que o Adilho também vai ter alguns comentários, não é simplesmente esse fim burocrático, não é nada disso, mas queria te fazer um pedido de indicações de leituras, sites, bibliografia, maneiras como o público pode se aproximar e conhecer mais. E aí, estamos abertos aí para você discorrer sobre tudo isso. Né? Só para complementar, mais pontualmente, isso. Você já falou isso, agora. Que a gente começou esse tópico, aí, né, precisamos aí de uma abertura maior, né, do caminho. Sim, um alargamento maior, né? Tá. Isso. Bom, eu vou passar o site direitinho, aqui eu já falei, né? Círculo Esotérico, tudo junto, Círculo Esotérico da Comando do Pensamento. E se a pessoa tiver dúvida, ela coloca CECP e vai aparecer ali o site prontinho. Ele clica e abaixo vai ter um número. O número onde ele vai poder entrar em contato ou um link que ele também poderá entrar em contato por meio do link. E tem também um canal de WhatsApp. Tudo isso consta no site do Círculo. Os livros para recomendação, olha, eu diria que temos esse aqui, que é O Pensamento em Evolução. Esse aqui, ele fala tudo sobre... Ele é um composto da história do Círculo, tá? E ele tem ilustrações, ele tem a foto de todos os patronos, dos presidentes que lá passaram, da torre, né? Daquele prédio conhecido como a Torre. Então, ele conta muito sobre tudo isso, aspectos mais minuciosos que aqui eu não me lembro, não me recordo, e que também não dá tempo de falar tudo. Mas quem se interessa muito pela parte histórica do Círculo, essa é uma boa pedida de leitura. Outro livro, para quem está começando agora, é O Ei de Vencer, do Arthur Riedel. Esse Ei de Vencer, ele vai abordar todas as questões do positivismo, do pensamento positivo, de como você deve atuar mediante situações de desafios, situações contrárias. Então, ele é um grande, vamos dizer que, para quem está iniciando agora, ele é uma alavanca para que você entenda o que é você trabalhar com a comunhão do pensamento. Um outro livro seria do Prentice Mulford, Nossas Forças Mentais. Ele se compõe de 4 volumes. O volume 1, 2, 3 e 4, sendo que 1 e 2 eu diria que são os básicos. Ele vai abordar questões, como você age em questões financeiras, questões de relacionamento, questões familiares, questões pessoais suas, dificuldades com você mesmo. Ele aborda, é um livro muito assim interessante, também para quem está iniciando. E temos também um outro que é o... Magnetismo Pessoal, também. Triunfo também, Alegria e Triunfo também. Então, eu diria que esses 3, existem muitos, mas que no primeiro momento, para uma leitura assim, digamos que
não vou dizer básica, porque de repente a pessoa está entrando, mas ela já tem um background Magnetismo ali. pessoal, ali, é bom. Então, eu diria que para você conhecer o círculo, né? Para você conhecer o que, que é essa comunhão do pensamento, como é que isso funciona, como é que está ligado isso. Eu diria que são esses livros, a parte histórica, o pensamento em evolução, o livro, o Ei de Vencer, do Arthur Riedel, que é o livro base, Nossas Forças Mentais, do Prentice Mulford, e seria Alegria e Triunfo também, do Lourenço Prado. O magnetismo pessoal. Magnetismo pessoal também. A pessoa que já tem, assim, vamos dizer que ela já entrou dentro dessa comunhão de pensamento, já sabe como é que é esse mecanismo, ela entra no magnetismo pessoal tranquilamente. Lá tem. Eu diria, sabe o que também? Eu posso fazer um convite aqui? Para que a pessoa vá até a livraria do Círculo e lá veja, porque ali tem tantos livros que agora, assim, de cabeça, consigo me recordar, que também atuam como um acervo básico, vamos dizer assim, um acervo básico, mas que cabe a pessoa ir até lá e dar uma olhada e verificar. E se ela quiser conhecer mais sobre o círculo, eu estou à disposição para levar a pessoa até a biblioteca e conhecer o prédio do círculo. Por isso é muito importante. A história do círculo consta no prédio da livraria, da biblioteca. Então, embaixo nós temos a livraria e em cima a biblioteca do Círculo Esotérico, no qual eu encontro-me à disposição. A pessoa que quiser conhecer, ela vai entrar em contato com o círculo, vai falar com um dos funcionários e eles entram em contato comigo e eu agendo um horário com a pessoa e vou e levo a pessoa até a nossa biblioteca. Você quer deixar o endereço completo aqui? Você poderia deixar? Sim, ali a Rua Doutor Rodrigo Silva, número 58, Liberdade Barra Centro, né? Então, o metrô Liberdade fica perto, a pessoa pode descer no metrô Liberdade e logo perto do metrô Liberdade ali ela vai encontrar a Rua Doutor Rodrigo Silva, próximo ao Fórum João Mendes também. Perfeito. Lembrando, os ouvintes, a gente tem muitos ouvintes do mundo que é Liberdade de São Paulo, né? E é realmente um prédio muito bonito, vale muito a pena ser visitado, né? Lembrando a Belle Époque São Paulo, toda a parte arquitetônica. O Belle Époque, é isso aí, foi nessa época que tudo eclodiu. Sim. Muito bonito. Sem contar todo esse cabedal de conhecimento à disposição que as pessoas precisam saber, né? Que está do nosso lado aqui. Sim. Então, gente, dentro disso, né, vamos passando para a nossa rodada de considerações finais. Se pudéssemos, ficaríamos aqui ainda algumas horas, porque são temas que, ao mesmo tempo que são interessantes, são vastos, mas devido aos nossos formatos e etc., nós não estamos aparelhados como alguns podcasts que eu já cheguei a ver que trabalham com 8 horas o convidado falando, 9 horas o convidado falando. Vontade não falta estrutura. Então, e a nossa proposta é essa mesmo, né? De fazer uma introdução e permitir que as diferentes correntes de pensamento e de, como diria, de organização esotérica, místico-filosófica possam aqui apresentar ao público, né, as suas propostas. Então, passaria às considerações finais, antes de fazer essa passagem, relembrando aqui o que, ao final, eu vou dar alguns lembretes por último. Então, passaria a Selma e ao Adílio para fazer as considerações finais sobre esse tema que é tão abrangente quanto interessante e situado aqui perto, né? Como bem vocês ressaltaram, situado aqui perto, uma sede aqui perto e produzindo bastante coisa. Então, com a palavra, Selma. Bom, assim, olha, eu agradeço muito a esse convite, a essa oportunidade, porque toda vez que eu sou abordada para falar sobre o círculo, é um grande prazer que eu tenho. Eu fico muito feliz porque é uma ordem muito importante e uma ordem que merece respeito. Então, é com grande satisfação e felicidade que eu falo sobre a ordem. E deixo aqui um aviso, um recado para todos que estão nos ouvindo, que eles procurem saber um pouquinho mais sobre essa ordem e vejam o quanto que ela é bonita e o quanto que ela, dentro de tudo aquilo que aparentemente é simples,
ela tem algo de tão importante, tão intenso que vai te trazer para o seu interior, que chama-se a sua transformação íntima. Então isso é de grande importância. Eu não, assim, não desmerecendo, né, outras questões, mas isso é muito importante para que você dê o primeiro passo com você mesmo. Tudo tem que começar a partir de nós. Então, para que nós possamos dar o nosso primeiro passo, nós temos que aprender a nos transformar, a nos equilibrar, a sermos pessoas mais equilibradas, mais assim pontuais, mais prontas para nos abrir para o universo. Muito bem, Adílio, suas considerações finais? Bom, eu obviamente queria agradecer muito a Selma, né, ao Círculo Esotérico Comunhão do Pensamento, que por intermédio dela pôde deixar para a gente tantas informações, né, esse depoimento realmente, e até mesmo fazer um apelo para que outros podcasts, outros canais de divulgação falem do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, de Antônio Olívio Rodrigues, chamem a Selma, porque faz parte da nossa história, em geral, não só da história do movimento espiritualista no Brasil, para quem trabalha com ciência das religiões, né, ou filosofia e história das religiões, mas de uma maneira geral para quem se interessa por temáticas correlatas. E eu queria aproveitar para deixar dois nomes aqui em agradecimento. O Renato Dantas, que foi quem fez, né, me passou o contato da Selma, e que também faz parte, até onde eu sei, acho que ele faz parte, ele conhece lá o espaço, né, e já conhece a Selma. E também é um ouvinte nosso. E o outro ouvinte nosso, que está sempre mandando mensagens para a gente, é o Felipe Gueiro, né? Queria mandar um abraço aqui para ele, está sempre mandando mensagem de apoio e sempre nos acompanhando, colaborando. Então, queria deixar essa lembrança, esse agradecimento ao Felipe Gueiro e ao Renato Dantas e, obviamente, a Selma. Selma, muito obrigado. Deixo aqui minhas saudações arcanas a todos e que a gente possa encontrar todos os meses, todo dia 1º entra um episódio novo. Agora, o próximo, falando aqui sobre o Círculo Esotérico, 1º de setembro de 2024. Saudações. Muito bem. Encerrando, então, só com alguns lembretes, pessoal, coisa rápida. Não deixem de acessar nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube, Sabedoria Arcana. Fácil. Da mesma maneira, o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br. Lá vocês vão encontrar publicações do nosso selo editorial e também acesso a todos os nossos podcasts. Por último, mas nem por isso menos importante, lembre-se de nós, se vocês gostaram, se vocês têm gostado do nosso conteúdo, acessem o Prêmio MPB. Nas nossas redes sociais há um tutorial ensinando como vocês vão acessar o Prêmio Melhor Podcast do Brasil. E se vocês acharem que nós estamos aí habilitados a concorrer, votem em nós, se possível, mais de uma vez. Então, me despeço de vocês todos, agradecendo muito a presença da Selma e até a próxima. Saudações fraternais, saudações arcanas. Até. Bye. Até. Obrigada.